Então, vamos hoje na palavra do nosso companheiro Wilson, e já pedimos que o seu amigo protetor lhe auxilie, para que ele nos passe a mensagem necessária que nós precisamos para entendermos a depressão à luz da espiritualidade. Então, com a palavra, o nosso companheiro Wilson. Uma ótima noite para todos nós. É uma satisfação retornar 2 anos e mais ou menos 5 dias depois para falar do mesmo tema. Ao mesmo tempo em que nos sentimos comprometidos em prosseguir trazendo novas informações, acrescidas àquelas que nós iremos repetir. Porque nós, para falarmos de um assunto, repito o que disse naquela época, foi em 2017, precisamos ter um embasamento. Temos que falar com conhecimento, porque nós sempre vamos ter na plateia pessoas que sabem alguma coisa, ou se não mais do que nós, a respeito do assunto. E mesmo porque nós temos a responsabilidade de, quando falarmos de alguma coisa, dominarmos minimamente o assunto, para que a nossa palavra auxilie aqueles que nos ouvem. Porque o objetivo do Espiritismo, como consolador, é consolar em primeiro lugar. Como? Orientando as pessoas em todos os aspectos que dizem respeito à vida, isso no plano material, como no plano espiritual. Não podemos dissociar uma coisa da outra. E o tema de hoje, depressão à luz do Espiritismo. Poderão perguntar alguns que estudam a doutrina, aqueles que estão incertos em grupos de estudo, onde na doutrina espírita se fala de depressão. A palavra depressão, de certo, lá não encontraremos, porque ela foi criada mais recentemente. Mas com o desenvolver da nossa palestra de hoje, nós vamos ver aonde, em que ponto da doutrina, nós podemos encontrar alguma referência. Isso nas obras básicas. Mas nas obras complementares ou suplementares, porque não se complementa aquilo que já está completo, mas acrescenta-se, no caso, suplementares, nós vamos encontrar muita coisa, especialmente obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, através do Espírito Joana de Ângeles, dentre outros. Mas nós projetávamos antes alguns vídeos que gravamos da internet do André Maronço. Ele é um psicanalista e psicoterapeuta. E ele nos trouxe algumas observações que o João Pedro já adiantou, e que nós vamos falar durante estes momentos. Há pouco tempo nós, ouvindo vários palestrantes do meio espírita, pensamos, vamos ver outras pessoas que falam sobre depressão. E aí encontrei lá uma palestra do Silas Malafaia, e fiquei surpreso com a qualidade da palestra que ele proferiu. E ele dizia assim, entre os crentes ou cristãos, é muito difícil tratar a depressão, porque essas pessoas abandonam o tratamento médico e acreditam que só com a oração e com a fé que dizem possuir, se libertarão da depressão. É claro que para Deus nada é impossível. Mas, no entanto, ele afirmava que não se pode dissociar o tratamento físico do espiritual. Não adianta você só ir na igreja, na maioria dos casos, não vou dizer que não adianta, só ir na igreja. É preciso, como disse o André Maronço, fazer o tratamento conjunto. Não pode ser um tratamento dissociado. Nós precisamos utilizar todos os recursos disponíveis, psicoterápicos, medicamentosos, espirituais, grupos de autoajuda, o que for possível. Falar com os parentes, as pessoas também, os parentes têm obrigação, necessidade de auxiliar, de entender que não é uma doença de pessoas preguiçosas, de pessoas que não têm vontade de se levantar, diz, levanta daí, a vida é tão bela, o sol ilumina, há tantas possibilidades. Mas a mente dessa pessoa não funciona como aquela que não está deprimida. E quem assim procede, se acha imune à depressão, o que é um equívoco, porque de uma hora para outra a pessoa pode cair em depressão. Muitos já caíram, muitos estão passando por esse processo e não é fácil sair dele.
Mas André Maronço também alertou que a doença, já nos dizem os evangelhos, é um processo de cura, o evangelho segundo o Espiritismo. Porque a pessoa, quando se apresenta doente, ela está manifestando que o espírito está desequilibrado. E aquilo já é um processo de cura, porque a pessoa não vai fazer mais o que a saúde lhe permitia fazer, e vai reflexionar nesse momento. E se ela tiver a oportunidade de adentrar instituições sérias que tratam do assunto, que vão falar como sair ou auxiliar a sair desse procedimento, e um desses recursos é a transformação, o autoburilamento, e talvez o mais fundamental, claro, como eu disse, sem dissociar do tratamento físico. Por quê? Porque quando nós nos desequilibramos, nós geramos energias que afetam o corpo físico. Nós mudamos a produção dos nossos hormônios, e isso nos desequilibra. Há uns que dizem, mas se Deus quiser eu vou me curar. É um ledo engano pensar assim. Deus nos deu a medicina humana como um instrumento divino. As pessoas que estudam a medicina estudam as leis de Deus que dizem respeito à vida orgânica. E aprendendo nos auxiliam. São instrumentos que Deus nos dá. E quando alguém nos sugere procurar um médico, muitas vezes é uma inspiração divina também. Às vezes a pessoa está tão para baixo, não sabe o que fazer, e aí tem ideia de falar com alguém e não sabe por quê. E aí fala. E aí recebe a orientação daquela pessoa que menos esperava. Mas vamos ao assunto. Algumas causas e fatores de risco para a depressão. Como eu disse, ninguém está livre. Então existem fatores de risco, espécies de gatilho que podem promover a depressão. Nós vamos aqui elencar uma série de causas e série de sintomas. Então não sintam os irmãos diagnosticados como deprimidos caso se enquadrem em alguns deles ou em grande parte deles. Nós vamos dizer por que mais adiante. Solidão. A solidão é muito triste. Só quem a experimenta sabe a angústia que ela provoca. Há algum tempo eu ouvi uma notícia, não sei se vi ou li, não me recordo bem, mas o fato eu gravei, que na Europa, em uma determinada cidade, ouvia-se gritos de pessoas em um apartamento, um casal de ancião que ali morava. Achavam, os que ouviam, que estavam sofrendo alguma agressão, chamaram a polícia. A polícia arrombou a porta e, chegando lá, surpreenderam-se. Eles choravam de dor, de solidão. Esses policiais se compadeceram de tal forma daquele casal de anciãos que sentaram-se para conversar com eles, fizeram uma refeição e ficaram algum tempo convivendo com aquelas pessoas para reanimá-los. Porque nós somos seres gregários, nós precisamos interagir. Hoje estamos nos afastando, nós temos muitos amigos virtuais, mas presenciais poucos. Nós já não nos visitamos e isso vale para todos nós. A ciência veio nos auxiliar, facilitando a realização das tarefas, mas parece que cada vez queremos mais tarefas para nós mesmos. Estamos tão atarefados, e quando vê a vida termina, uma vez o Simval me cobrava que nós mesmos do movimento espírita não nos visitamos. Isso já faz uns 3 ou 4 anos, né, Simval? E ainda não nos visitamos. Para ver como é que são as coisas. Nós falamos aqui na hora da prática, ainda bem que temos esse ambiente em que nos encontramos e compartilhamos energia. Entramos no mesmo ambiente vibratório, cedemos e recebemos, então encontramos meios de nos fortalecermos. Mas quem se encontra esquecido num apartamento ou num asilo, embora convivendo com outros, mas sem interagir, sente a dor da solidão. Enfraquece-se energicamente e isso dói muito, dói na alma. Falta de apoio social. Às vezes, só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas nos ouça. Recentes experiências estressantes de vida, hoje em dia quase todos vivemos estressados,
E o estresse é um gatilho para que a pessoa se desenergize e venha deprimir-se. Então devemos tomar muito cuidado com o estresse. E as pessoas vivemos a mil. Às vezes mal dormimos pensando nos problemas do dia seguinte, vivendo uma preocupação, ocupação anterior. Em vez de vivermos ocupados, vivemos preocupados. E é difícil. Na hora da prática, quando um pensamento repetitivo nos acorda à noite, nós temos uma dificuldade tremenda, às vezes só um cansaço físico para fazer retornar ao sono. Quem já experimentou isso sabe. Nós queremos deixar aquela ideia que nos atormenta para lá, para voltar a dormir, porque precisamos acordar bem de manhã, mas não. Viramos de lado, viramos para o outro. E alguns nem dormem, outros dormimos depois do cansaço ser muito extremado, mas acordamos de manhã sem energias, para baixo mesmo. E aí precisamos encarar a vida com nova energia, para não cairmos na depressão. História familiar de depressão. Aí já é uma questão genética. Há pessoas que têm o pai e a mãe deprimidos e quase sempre também vêm a tornar-se deprimidos. Mas é uma loteria isso? Não, porque nós, ao reprogramarmos a nossa existência, por afinidade, nós procuramos pessoas semelhantes ou até ambientes em que possamos espiar ou sermos provados. Então nos encontramos com pessoas nessa situação. Mas quem tem pai e uma mãe deprimido não necessariamente será deprimido. Vai de como a pessoa enfrenta as situações da vida, como ela se prepara para isso. Problemas de relacionamento ou conjugal. Isso arrasa qualquer pessoa. A pessoa sente faltar o solo, parece que está flutuando, e muitos perdem a cabeça e cometem crimes até nesses momentos, por falta de equilíbrio. Tensão financeira, muito comum hoje em dia. Há pouco tempo mesmo, agora recentemente, um projeto que o governo frequentemente cria para resgatar aqueles que estão endividados, com o nome no Serasa, e buscando entender as razões por que as pessoas se encontram nessa situação das tensões financeiras. Gastamos demais, mas a maioria, por incrível que pareça, é porque emprestaram o cartão de crédito ou o nome para socorrer um parente ou um amigo e perderam um amigo. Parente a gente não perde, mas ele se afasta, na maioria das vezes, e a pessoa fica endividada. E às vezes tem que fazer até empréstimo para poder prosseguir. Isso pode levar uma pessoa à depressão, se ela não encontrar saída e não tiver fé no futuro. Trauma ou abuso sofrido na infância também repercute na vida adulta. O uso de álcool ou drogas. O álcool é entorpecente, ele é uma droga deprimente. Muitas pessoas fazem uso do álcool nas festas, dizem elas que assim procedem, que se não beberem não conseguem se divertir, não conseguem entrar no clima, como dizem. Por quê? Porque nós temos uma autocensura, e o álcool derruba essa autocensura. A autocrítica morre, e a pessoa faz muitas coisas que não faria conscientemente. Então a culpa é do álcool? Não, o álcool só deprimiu aquela autocrítica. Isso quer dizer que o espírito ainda não conquistou as virtudes que entende que necessita conquistar e que a sociedade cobra de boa conduta. Então, afastando a autocrítica, a pessoa demonstra aquilo que ela tem interiormente e extravasa, não consegue ser feliz sem o uso dessas drogas. Situação de desemprego ou subemprego, que infelizmente é muito grande no Brasil, em grande parte do mundo, e é uma coisa bastante preocupante. Às vezes eu fico me imaginando na situação dos jovens. A gente pergunta aos jovens sobre o futuro e percebe que eles não têm esperança, porque eles veem a situação se encaminhando por um clima de perda de direitos que até há pouco tempo nós conquistávamos, agora estamos perdendo, e que isso nos afetará fatalmente no futuro.
Aí começa a analisar o que acontece aí fora e eu fico analisando, meu Deus, como esses jovens têm que trabalhar a questão emocional. Eles não conseguem, a maioria pelo menos, ter esperança que vão viver uma vida como nós agora e se aposentar, por exemplo. E se atingirem esse patamar, vão ter uma aposentadoria não compatível com o que a pessoa espera ao chegar nessa idade, com redução de ganhos. E sem falar naqueles que não conseguem nem emprego. A pessoa tem que ter um mínimo de anos de contribuição e não consegue se empregar. E como é que fica? Problemas de saúde, de dor crônica. A dor crônica é desesperadora. Embora nós saibamos que a vida é transitória, é passageira, quando nós sentimos esta dor, nós pensamos que ela nunca vai ter fim. Mas eu convido as pessoas a fazermos um exercício. Há quanto tempo eu sofro? Eu faço isso comigo. Porque eu tenho neuropatia diabética, que não é fácil, nem impossível, quem não tem saber como é que é. Mas quem a sente sabe. E alguns entram em desespero e deprimem-se por isso. Mas eu faço a seguinte análise: há quanto tempo eu convivo com esse problema? Há mais ou menos uns 11 anos, que eu não preciso mais passar. Então isso é animador. São 11 anos superados. Certamente isso trata-se de uma expiação, ou no mínimo uma prova. E as pessoas que sofremos, se fizermos essa análise, vamos ver que logo ali seremos libertados da dor, confiando em Deus, confiando em Jesus, sabendo que de repente tudo acaba. Nós podemos ser surpreendidos, a medicina avança a passos largos. As pessoas temiam a data limite que anunciavam para 2019, mas nós temos a tendência de olhar o lado negativo, a perspectiva de uma guerra mundial que existia até 2019, mas não, vocês não viram que em não havendo guerra, nós vamos ter um progresso que nunca imaginávamos ter em tão pouco tempo. E agora ouvimos notícia da computação quântica, que vai resolver operações em segundo que levaria 20 anos ou mais com a computação normal. E isso vai possibilitar a descoberta de curas, de medicamentos que trarão soluções para as nossas dores, para as nossas doenças, quiçá até mesmo a depressão. Então é preciso ter um pouco de paciência. E se não acontecer enquanto ainda estamos nesta encarnação, ao desencarnarmos estaremos vivos. Se nós soubermos suportar com fé, com perseverança, e não focando no problema, mas fazendo força para sair dele. Porque agora nós estamos numa fase de transição. Vamos falar um pouquinho adiante por que isso acontece. Quem poderá contrair depressão? Pessoas de todas e quaisquer condições, em princípio, podem contrair tal moléstia. Esta enfermidade pode assim afetar crianças. As pessoas às vezes pensam que criança não tem depressão. É grande o número de crianças em depressão hoje em dia. Adolescentes, o número de adolescentes que se suicidam cresceu assustadoramente nos últimos anos. Jovens, pessoas na madureza da vida e também idosas, ou seja, todas as faixas etárias. Pode outro sim afetar ricos e pobres, cultos e ignorantes, encarnados e desencarnados, eu destaquei desencarnados, brancos, negros, amarelos, em suma, filhos de todas as nações. Nós dissemos que temos que tratar o corpo e o espírito, porque o espírito doente afeta o corpo. Nós tratando o espírito só não curaremos o corpo, e um influencia no outro, e a pessoa pode desencarnar deprimida e levar essa depressão consigo, porque afetou o perispírito e o espírito continua desequilibrado. Então temos que fazer um tratamento associativo de todos os recursos que temos à disposição. Deste modo, pessoa alguma, em princípio, seja qual for a sua condição, está livre de padecer deste mal terrível. A mulher e a depressão. O que causa a depressão jovem das mulheres? A propósito,
A maioria dos casos de depressão são em mulheres. Talvez pela sua maior sensibilidade, pela propensão a se impactar mais pelos acontecimentos, a ter maior empatia, quem sabe, as razões a gente não pode afirmar. Mas o fato é que a maioria dos deprimidos são mulheres. Então, os fatores são maus tratos ou agressões físicas e psicológicas, e as mulheres estão muito sujeitas a isso, devido à menor força física. Muitas vezes os homens, ainda machistas, utilizam-se da sua força física para agredir as mulheres. Temos aí os casos de feminicídio. Ainda temos muito para avançar nesse sentido. Outros moralmente ofendem as mulheres, mesmo com piadas que têm como bojo o sexo da pessoa, ou a raça, ou a nacionalidade. São piadas que deveriam ser descartadas do nosso dia a dia, mas muitas vezes por viciações, porque crescemos ouvindo isso e achando engraçado, nós as repetimos. Piadas regionalistas é uma pobreza de espírito, é falta de uma sensibilidade, uma empatia com aquele outro que é objeto do nosso gracejo, que não tem nada de graça, mas tem de agressividade, de violência. Salários menores, muito debatido no setor público, eu já falei na outra vez, isso praticamente não existe, mas na iniciativa privada, infelizmente, existe bastante ainda. Ocupar-se com a sua tarefa, ainda há mulheres que se ocupam somente da casa ou da família, e isso não é depreciativo. Muitas vezes a pessoa pergunta: qual é a sua profissão? A mulher não tem uma profissão paga, ela não é reconhecida, ela é dona de casa e às vezes se sente desprestigiada por ser dona de casa. Na verdade, ela, se formos analisar, faz o maior trabalho dentro da família. Educa os filhos, limpa a casa, cuida do marido, faz todo o serviço. E algumas ainda trabalham fora. Essas que trabalham fora têm tripla jornada por causa disso. Mas aquelas que não trabalham fora parece que são mais afetadas ainda. O complexo de inferioridade, o abuso sexual que muitas pessoas sofrem, o tédio. O que é o tédio? O tédio advém de um repetir o mesmo ato sem novidades. Mesmo o trabalho pode se tornar um tédio. Quando a pessoa não faz nada diferente, faz sempre a mesma coisa. Há pouco tempo no serviço público a gente só carimbava, lembrando. Me recordo uma manifestação do movimento paredista no século passado, eu sou do milênio passado. E aí, na época, um colega disse: desanimou, eu vou deixar a justiça do trabalho. E daí ele pensou: mas eu só sei carimbar em branco. O que eu vou fazer? Aí ele sentou deprimido e serviu mais um copo de cerveja. Era o retrato daqueles que trabalhamos no serviço público e só fazemos o que a lei nos manda fazer. Mas, como eu disse, as coisas estão mudando. Daquele tempo para cá, tudo mudou. Os processos agora são todos digitalizados, mesmo os físicos foram digitalizados. Vem aí uma nova mudança, não vai precisar a pessoa ficar digitando a audiência. Os juízes, as testemunhas, os advogados falarão em um programa, vai transformar tudo isso em texto. É a inteligência artificial a serviço do homem. Claro, tem um aspecto também que vai tirar a função daquela pessoa que trabalha lá, mas nós teremos outras funções para realizar. Então temos que encarar as coisas de forma positiva, e isso exige de nós uma preparação constante. E nós somos acomodados, nós gostamos de ficar naquela mesmice. Tem até um videozinho, uma animação que chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo? Tem no YouTube, sugiro que assista, porque a pessoa está acostumada com o emprego, com a fazer, e o queijo, no caso, é o simbolismo da sua renda, do seu salário. Está lá, todo mês está lá. De repente chega lá, não está mais lá. E a pessoa não pode ficar esperando que o queijo volte. Assim como os ratinhos, ele tem que entrar no labirinto e se preparar para buscar novas fontes de queijo. E nós, nesse momento de transformação, queiramos ou não, nós temos que nos adaptar, inserirmos-nos nesse mundo informatizado. Senão nós não somos nem capazes de ir ao banco retirar o dinheiro. Agora nós temos
O mecanismo no celular, a gente faz pagamento, transferência de valores, compra, mas precisa saber operar. E no trabalho também precisamos estar sempre atualizados. Então, desse modo, nós saímos do tédio. É o labor-terapia. No livro dos Espíritos diz que trabalho é toda ocupação útil, não precisa ser remunerada. Se a pessoa não tem um emprego assalariado, a sua ocupação útil pode ser beneficiando o próximo no atendimento fraterno, num clube ou num centro espírita que faz assistência social, estudando no grupo de estudo, preparando-se para atuar, fazendo palestras ou recepcionando pessoas. Tem muito trabalho para fazer. O Luiz, por exemplo, faz um trabalho que eu admiro, que se não fosse ele, não sei quem faria. A parte burocrática da casa, tramitação de documentos, alvará, etc., precisa de conhecimento. E isso faz com que a pessoa não se entedie. Os conflitos domésticos, a inveja, no caso, querer o dinheiro, o estado e a segurança do homem quando é a mulher, parece incrível, mas ainda há mulheres que assim procedem quando não têm um salário equivalente. É culpa delas? Claro que não, é culpa dos homens, mas o invejar não resolve. Nós devemos procurar os mecanismos, as mulheres têm isso, tem os movimentos feministas que atuam nesse sentido, para buscar os seus direitos. Muitas vezes criticamos as feministas porque elas exageram, mas não fossem elas, Joana de Ângela é feminista. Claro que ela não faz passeatas como algumas extremistas fazem, mas ela é feminista. Houve uma ocasião em que Divaldo, se pronunciando, segundo ele relata, ele disse: atrás de um grande homem sempre vem uma grande mulher. Quando ele viu Joana de Ângela ao lado, ele disse: mas por que atrás? E aí ele se tocou. Diz: mas ela vem ao lado e passa à frente ou arrasta. Aí ele conseguiu se redimir. Mas, não fosse Joana de Ângela, não perceberia. Inconscientemente, ele carregava em si aquele preconceito machista de que o homem era superior à mulher. E quando a mulher estava com ele, ela avançava, ela vinha atrás, quase como que arrastada. O excesso de consumismo que leva à escassez. Temos que ter o cuidado em saber o que de fato nós precisamos. Há poucos dias fazíamos uma análise por causa das mudanças que vêm aí, previdenciárias, e de alguns projetos de 2015 que agora foram colocados em pauta e aprovados. Nós percebemos que vamos ter algumas perdas. E eu conversava com a minha esposa, a Helene, ali. Nós temos que comprar somente aquilo que é necessário. Temos que mudar o padrão de vida. Nós atingimos um patamar que, quando nós nos conhecemos, nem imaginávamos atingir. Mas nós sempre queremos mais. Naquele tempo não tínhamos absolutamente nada, só tínhamos um ao outro. E até hoje estamos aqui construindo uma vida juntos. Poderíamos estar melhor? Poderíamos, mas não vamos entrar no mérito da questão. Nós temos o suficiente para viver em paz se soubermos administrar. Então temos que parar com o consumismo. O estresse, já falei. A rejeição do próprio corpo. Hoje existe um modismo, um perfeccionismo, uma busca das juventude e beleza eternas que são impossíveis de serem conquistadas. Há pouco dia eu conversava com os amigos meus, eles diziam, referiam-se a certos jogadores de futebol, quando estavam na ativa e o trabalho exigia, tinha um porte atlético invejável. A barriga era um tanquinho, como dizem, né? Todos os bíceps desenvolvidos, os músculos das coxas apreciáveis, e a gente olha eles hoje. São mais ou menos na cidade, estão pior do que nós. Porque agora eles dão vazão àquilo que não podiam dar enquanto estavam na ativa ou estavam sendo remunerados para jogar futebol. Não podiam exagerar, e exageram. E aí, o que eles fazem? Perde aquele corpo precioso que tinha, que era admirável, e hoje as pessoas olham, mas Deus me show. Porque, digamos assim, essas pessoas não se apegaram àquele corpo. Claro que temos que cuidar da saúde também. Mas eu vejo mulheres que fazem 1000 cirurgias, alguns até sucumbem numa mesa de operação, buscando a beleza. E às vezes não tem recurso suficiente, procuram profissionais que não são especializados e se tornam vítimas de pessoas mal preparadas, criminosas até. A justiça está aí toda hora julgando essas pessoas.
A sensação de abandono, a carência afetiva é muito grande, a preocupação excessiva com tudo, a ansiedade. O que é a ansiedade? Às vezes eu fico pensando, por que nós ficamos ansiosos? A ansiedade vem de uma preocupação, nós nos preocupamos com o que vem adiante, falta confiança em nós mesmos, falta confiança nas pessoas que conosco convivem, e muitas vezes até com uma certa fundamentação, mas falta acima de tudo confiança em Deus. Falta-nos fé no futuro, porque muitas vezes nós vivemos na terra não para conquistarmos todos os bens materiais que desejaríamos conquistar, mas para sermos provados, para expiar. E finda esta encarnação, se nós cumprirmos os nossos deveres e sairmos daqui com a consciência tranquila e avançarmos um pouco mais do que já havíamos avançado antes da encarnação, nós estaremos bem melhor. Essa ansiedade deixará de ter razão de existir, como nunca teve. Basta nós entendermos isso. Então é preciso ter fé em Deus, fé no futuro. A competição dos tempos atuais, isso serve para mulheres e para homens. O perfeccionismo. Tem pessoas que têm toque, eu tenho um toque leve, ainda bem que não é muito. Auxilia, mas ao mesmo tempo atrapalha. Eu me recordo, desde que comecei a trabalhar, eu não conseguia fazer o serviço como os outros faziam. Chegavam para mim e diziam, mas fulano faz mais rápido. Eu digo, sim, mas para fazer perfeito eu não faço. Mas quando tinha um serviço difícil, não é um elogio, buscavam a mim. Então nesse momento me ajudava, mas no geral me prejudicava. As nossas hora extra eram feitas por produção, não por hora. E nesse ponto eu perdia, porque eu procurava fazer, e procuro até hoje sempre fazer o mais acertadamente possível. Mas a pessoa sofre quando é perfeccionista, porque ela cobra muito de si própria. Ela é muito severa consigo própria. Ela não se admite errar, e isso é errado, porque todos nós erramos. Fatalmente, um momento erraremos. É impossível alguém acertar sempre. E nesse momento que a pessoa erra, ela fica pensando, mas por que eu errei? A velhice, como eu disse, queremos ser sempre jovens. O ideal é que nós nos tornemos idosos saudáveis. Lair de Deus diz que não precisa morrer sofrendo, que a vida é como uma vela, que quando acaba o combustível, o corpo morre, não precisa sofrer. Mas ele disse que quase sempre, a maioria das pessoas, o que fazemos? Nós sabemos como proceder, mas não tomamos a decisão de assim proceder. Isso tanto no campo moral quanto no campo físico. Ele fala no campo físico, na alimentação. E as pessoas que assim procedemos, vai chegar um momento em que a dor vai nos visitar, pelo desequilíbrio orgânico. E a vida pode se extinguir com grande sofrimento. Há pessoas que acabam a existência dependendo totalmente de outras pessoas, enquanto outros vão até os 102, como Niemeyer, lúcidos, trabalhando. Embora Niemeyer não cuidasse do seu pulmão. Ele tinha um pulmão privilegiado, porque fumou até os 102, talvez não tragasse. Alguns dizem que tragando, não entendo muito disso, não afeta os pulmões. Mas é uma exceção. Grande parte de pessoas sucumbe aos vícios. Eu peço permissão ao meu pai para lembrar dele, porque os exemplos positivos e negativos, se nós olharmos de uma forma adequada, vamos ver que nos serve para que não cometamos os mesmos erros. Ele trabalhou a vida inteira em obras do batalhão ferroviário. Lá perfuravam pedra e tinha o pó de pedra que eles aspiravam, explodiam dinamites, logo vinham trabalhar. Não tinham os equipamentos chamados EPIs, equipamento de proteção individual, hoje existentes, cobrados em toda a obra. Trabalhavam em túnel, no túnel 21, o maior túnel na época da América do Sul, e lá todos os dias tinham operários que saíam trazidos para fora por caminhões desmaiados, porque não havia ventilação adequada, havia fumaça das máquinas, dos caminhões, dos explosivos. Inclusive um
Uma pessoa que eu gostava muito na época, casou com a minha tia, um mês depois acabou falecendo lá, desmaiou, pediu para sair, como as pessoas fazem às vezes, encenação para poder se beneficiar. O sargento da época achou que ele estava simulando e não permitiu que ele saísse. E ele desmaiou e uma máquina passou por cima da sua cabeça. E meu pai trabalhou na outra ponta desse túnel e isso afetou muito o seu pulmão. E para agravar a situação, ele gostava de um cigarro. Ele desencarnou com menos de 30% da capacidade respiratória, um sofrimento que eu não imagino quanto seja a dificuldade da respiração. Então essa é a velhice que nós não queremos. Mas o que preocupa nas pessoas não é a doença em si da velhice, quando não cuidamos da saúde. É a fisionomia mesmo. É a lei da gravidade que puxa tudo para baixo. São as gordurinhas acumuladas, porque nós não sabemos sentar à mesa e comer o suficiente apenas. Nos orienta que nós devemos comer 80% da vontade, e sair com vontade da mesa. Se nós nos alimentarmos até ficar satisfeitos, nós já passamos do limite. E na velhice teremos problemas. Ou pensar que sofre demais. A pessoa que tem uma dor ou um sofrimento moral qualquer, acha que sofre demais. Acha que é o maior sofredor da terra. Dizer para o deprimido, olha, tem gente que sofre mais que você, isso não resolve. Isso serve para aquelas pessoas que ainda não estamos deprimidos, mas que vamos ser submetidas a situações estressantes que podem levar à depressão, se nós acharmos que somos os maiores sofredores do mundo. E nós temos essa tendência de valorizarmos demais o nosso sofrimento. E o perfil comportamental do depressivo? Aparência triste e abatida, dificilmente sorri. Eu desde jovem sempre assobiei, é espontâneo, não é uma coisa intencional, às vezes até ri de mim. Eu estou na maior tristeza, eu saio, chego no serviço e já estou cantando. Mas se eu lembrar do problema, já o meu ânimo cai. Essa semana teve um dia que meus colegas gostam muito de fazer brincadeira, acharam estranho que eu estava quieto, estava apreensivo numa situação. Ainda bem que a apreensão passou. Os movimentos se tornam mais lentos, diminui a gesticulação que acompanha a fala e o andar. A pessoa fala pouco e o tom de voz é baixo, tem poucos assuntos para conversar e alguns se isolam. Alguns não convivem mais nem com os familiares. Na outra vez eu contei um fato da minha filha do meio, que passou por uma situação grave de depressão, conseguiu contornar, está em tratamento ainda, mas já está razoavelmente bem, graças à medicina. A propósito, o médico dela assina, como eu disse outra vez, essa obra, Fé na Vida. Ele fala aqui, resiliência e espiritualidade, tem vários autores, sugiro para os irmãos que não têm adquirido. E ele fala sobre a resiliência. E outra vez eu demonstrei, vou repetir aqui, para que nós entendamos o que é resiliência. Resiliência é a capacidade que um corpo tem, isso falando em física, de receber uma energia, assimilá-la e depois retornar ao estado normal de antes. Um exemplo, esse copo tem uma forma. Esta é a forma do copo. A força que eu aciono nele aqui, ó, deforma levemente. Cessada a pressão, ele volta ao normal. Isto é resiliência, voltar ao normal. Mas a resiliência tem um limite. Quando a pressão é demais, o copo não consegue mais voltar ao normal. Assim também o corpo, o espírito, melhor dizendo, a mente tem dificuldade de voltar ao normal. Então ela vai precisar de um tratamento mais prolongado. O que se pode pegar esse material, falando no material físico, é reciclá-lo, transformá-lo num outro material igual ou até melhor, mais valorizado. Mas eu falava da nossa filha, que ela já está razoavelmente bem. Mas a filha mais nova, e engraçado que a mãe também trata de depressão, embora suave, e as duas filhas também estão no mesmo caminho. Uma já está bem, mas as duas estão bem adiantadas. A mais nova
desejaram fazer um curso que aqui em Santo Ângelo não tem, Relações Internacionais, isso, porque ela objetivava trabalhar em embaixadas. Teria que sair de Santo Ângelo, aí teria que sair para outras cidades. Ao mesmo tempo, ela percebeu que a concorrência era muito grande nessas universidades federais, e ao lado da violência que existe, porque ela foi a Porto Alegre, conversou com a nossa filha do meio, e lá ela percebeu como é que a realidade é bem diferente de Santo Ângelo. Quando nós viemos para cá, ela era bem jovenzinha, ela tinha uns 8 ou 9 anos, e ela sempre nos acusava de ter saído de Novo Hamburgo. Ela queria voltar para a região metropolitana. Foi muito difícil para nós segurarmos a barra. Em algum momento até a gente tinha vontade de pedir remoção e voltar para lá. Mas eu também tive, quando vim para cá, a vontade de vir aqui, ficar 5 anos. Meu objetivo era fazer direito, que a metade do preço na época era aqui, em relação a São Leopoldo, e retornar. Mas daí encontrei todo esse povo hospitaleiro, missioneiro, a maioria parentes nossos, festa tem quase toda semana, uma paz que não se tem lá, uma segurança que não se conquista lá. E lá eu já tinha visto muitos episódios. Eu acordava frequentemente à noite por freada de carro, tiroteio, batida. Morava num prédio que ficava logo abaixo, na quadra de baixo, uma rua principal que liga Novo Hamburgo e Estância Velha. Então eu estava dormindo e acordava com uma freada de carro, uma batida de carro, um tiroteio. Aí vim morar aqui, na época era o Pascotini, né? Primeira coisa que me chamou a atenção, não tinha barulho nenhum. Um bairro super tranquilo, olha, não dá nem para comparar a melhoria. Então isso tudo me motivou a ficar aqui, vendo essas pessoas que estão aqui nos recepcionando. Fui bem recepcionado na casa também, logo nos 22 anos aqui. E daí ficamos aqui. E a nossa filha resistia, a mais nova. Terminou o 2º grau, ou o nível médio, a gente chamava de 2º grau, antigamente, desde o tempo que eu sou, né? E aí, terminou o nível médio e nada de fazer uma faculdade. Passou-se 1 ano, passaram-se 2, e eu percebi que havia alguma coisa errada. Ela ficava trancada no quarto. Nós fazíamos reunião de família, ela não saía. Ela só acordava à noite, fazia suas coisas na internet e de dia dormia o dia inteiro. Era um estado depressivo instalado. Nós conversamos com ela hoje, e daí o Diego foi que sugeriu ela, que ela fizesse direito. Eu sempre dizia, faça direito, dá a mesma possibilidade para você. Esse concurso não exige um conhecimento específico, mas ela não quer fazer direito. Mas o Diego a convenceu, e para nossa surpresa ela está amando o direito. O ano que vem, tudo correndo bem, ela se forma, e as suas notas são ótimas. Ela está em tratamento ainda, trata com o Edson Cardoso, e também está mudando o seu pensamento, porque ela era uma ateia convicta. Ela tem resistência a acreditar que Deus existe, e acreditava que Jesus é uma figura mitológica criada, por causa das informações que tem no meio da internet, de que o Espiritismo é uma cópia de duas religiões pagãs. Eu fui ver, e de fato tem um sincretismo no meio. Mas isso nós precisamos estudar mais profundamente. Eu falo para ela, nos grupos de estudo nós estudamos essas questões. O cristianismo, eu fiquei apaixonado. Nós estamos agora nos estudos aprofundados da doutrina espírita, e começamos a conhecer a história do cristianismo, a história do catolicismo. O que é catolicismo? O que é católica, a igreja católica? Católica quer dizer universal. E alguém copiou, botou a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas católica, o objetivo no nome original seria a Igreja ou a religião universal. E nós vamos aprendendo que ao longo da história do catolicismo, na tentativa de conversão dos pagãos, costumes pagãos foram sendo inseridos dentro do cristianismo, do movimento cristão. Porque o cristianismo puro é o Evangelho de Jesus. E aí tem as datas festivas copiadas do paganismo, vem os rituais e algumas inserções também na Bíblia, que fazem com que, de fato, em alguns pontos, o cristianismo pareça uma cópia de religiões pagãs. Mas isso é para quem não estuda aprofundadamente. E nós debatemos e começamos, e nós sempre fizemos o Evangelho no lar. Sempre não houve um período que nós demos uma suspensão da atividade.
E ela aos poucos está fazendo conosco. Agora todos os sábados ela faz conosco. Ainda não fez oração, mas ela pede para a Irene orar quando ela vai para a escola, para a universidade, para fazer uma prova. Eu digo, então vamos orar. Eu nunca disse, mas eu penso, vamos orar para que você lembre do que aprendeu, porque os espíritos não vão fazer a prova para ninguém. Mas então ela está bem melhor, avançou, não é mais aquela pessoa, está feliz. Eu tinha medo que ela arrumasse um emprego e não desse conta do recado. Ela não tem emprego com carteira assinada porque é estudante ainda, mas já passou em 3 concursos, que agora faz um concurso para estagiário, está há mais de 1 ano estagiando na prefeitura. Esse dia passou pelo Ministério Público, resolveu não ir, embora pague mais, por causa do tempo de estudo que a prefeitura oferece melhor e possibilidade de acesso também a material de estudo nos computadores da prefeitura, que lá no Ministério Público não é permitido. Então, além do horário, outra coisa, orar comigo, isso facilitou. Então, é um processo. Nós temos na família, eu tenho a esposa e 3 filhos, e a esposa e 2 filhas se tratam. Felizmente, todas estão contornando a situação. Ele me disse hoje ainda, as pessoas nem me veem deprimida, nem você, diz ela, de fato, eu não percebo. Ela consegue contornar, mas eu sei porque ela se trata e toma medicação. E às vezes eu vejo que ela cai um pouquinho, tem até vontade de não vir mais ao centro, depois ela se dá conta. Esse dia ela me disse, mas nós estamos doentes. Foi aquele tempo do mês passado, né? Nós estamos doentes, não vamos mais ao centro. A bronquite nos atacou e não nos libera mais, e vai saber se não é um conjunto de ações para nos afastar de fato, e daí retornamos. Preocupações constantes com doenças físicas. Tem pessoas que vivem procurando doenças e outras ao contrário, não querem fazer exame, tem medo que o exame vai trazer uma doença. Não, o exame vai diagnosticar uma doença início que será mais facilmente tratada. Então, estamos no mês do combate ao câncer de mama. E tem mulheres, incrível que pareça, que não querem fazer os exames para ver se estão com a saúde em perfeitas condições. Acham que são diferentes, embora ouçam os relatos de outros. Perda ou ganho significativo de peso fora de períodos de dieta, ou ainda aumento ou diminuição de apetite quase todos os dias. E aqui se vão lembrar que, porém, que portadores de graves enfermidades poderão perder peso sem que estejam com depressão, ou mesmo podendo ocorrer com as crianças que em determinados períodos apresentam alguma incapacidade de aumentar o peso. E aqui um exemplo, sou eu mesmo, quando me descobri com diabetes, estava nessa situação, 64 quilos, hoje 90, 89, 90. Só fui descobrir que estava diabético por vários sintomas. Mas então a perda aí não foi por causa da depressão. A pessoa passa muitas horas por dia sentada ou deitada, redução marcante de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades, a maior parte do dia, quase todos os dias. Nas crianças e nos adolescentes, esse comportamento depressivo poderá apresentar-se como uma irritação constante e permanente. Às vezes a criança diz, ela é, como é que diz, hiperativa, né? Às vezes é uma criança deprimida. Tem que se ficar atento. Há muitas crianças que tomam medicação para hiperatividade que na verdade deveriam estar sendo tratadas para a depressão. O deprimido não reconhece que está deprimido. A pessoa não tem capacidade de recuperar sozinha as atividades normais. Daí a importância do apoio e da compreensão da família, dos amigos, do apoio profissional especializado, do centro espírita e de outras instituições mais. Nosso amigo André Marosso dizia que muitas vezes no movimento espírita o diagnóstico apressado, como se fosse possível fazer um diagnóstico de pessoas leigas, ele está deprimido porque está obsediado. Isso é fruto de obsessão. Tem que ir para o passe, receber o passe. Tem que fazer um tratamento espiritual? Sim, tem que fazer, mas primeiro tem que fazer um tratamento médico, tem que procurar um especialista. É fato que o deprimido entra num padrão vibratório que vai atrair por sintonia espíritos também deprimidos.
E às vezes obsessores que aproveitarão da brecha espiritual para jogá-lo mais para baixo ainda. Então, nesse caso, a obsessão não é causa, é efeito. Como também pode a obsessão levar a pessoa à depressão. Nunca se sabe o que vem primeiro. O importante é tratar adequadamente, associando os dois tratamentos. Insônia ou hipersônia, ou seja, a pessoa pode dormir demais ou não dormir. Veja que são extremos opostos como característica. Dificuldade grande para dormir ou oposto, excesso de sono quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sensação de desvalorização ou culpa excessiva ou inadequada, exagerada. A pessoa se sente sem valia alguma e passa a nutrir esse tipo de sentimento. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou ainda indecisão quase todos os dias. Por último, esse sinal que serve para identificarmos o portador de depressão: vontade de morrer, pensamentos de morte, ou ainda pensamentos em torno do suicídio, ideias suicidas recorrentes que surgem, que desaparecem e que ressurgem na mente da pessoa. Tentativa de suicídio também serve para identificar o depressivo. Grande parte, se não a maioria dos suicidas, são pessoas deprimidas. E agora, onde está a questão da depressão do Espiritismo? Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo que fala da melancolia, o capítulo 5, que diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Nós, eu falava, estamos num momento de transição. E quando reencarnamos, nós tomamos consciência da necessidade de avançarmos para acompanharmos a evolução planetária, moral e física e intelectual. E nós temos uma tendência à acomodação, a não sair daquele status em que nos encontramos, de comodismo, e percebemos que a luta é grande, a luta consigo mesmo. E como não temos a liberdade que o Espírito, a liberdade relativa que o Espírito desencarnado tem, às vezes somos tomados por uma apatia, porque não conseguimos sair do corpo. Mas ao mesmo tempo em que sentimos esse sentimento depressivo, nós temos que ter consciência de que nós podemos sair dele e que devemos agarrar todas as oportunidades. Assim procedendo, nós teremos o auxílio dos bons espíritos. Embora continuemos com pensamentos deprimidos, a boa vontade atrai bons espíritos e não os maus, não os deprimidos, porque eles veem em nós uma pessoa de bom ânimo, que quer superar as dificuldades. Aqui temos o caso da depressão infantil. Aldemir Leite fala a respeito. Segundo ele, depressão não tem motivos, tem gatilhos que começam a evocar em nós todos os sentimentos, pensamentos, crenças, nossos esquemas de vidas que colocamos para fora em manifestação depressiva. Fatores genéticos, lembra, só ocorrem por ligação espiritual. Fatores ambientais como escola, bullying, desnutrição, anemia, abusos sofridos, estar não inserido no grupo em que por razões sociais pertence, sentimento de pertencimento, nós temos que ter isso, eu apresentei, educacionais, etc. No capítulo 5, no momento de saúde de Joana, nós encontramos: depressivo é alguém que insistentemente e de maneira enfermiça se compraz em pensar no que é negativo, prejudicial. O pensamento negativo longamente acalentado termina por conduzir à tristeza profunda. Lamentavelmente, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, loucura, pessimismo, agasalha malestares. Como resultado, enfraquecem-lhe as resistências morais, debilitam-se os valores espirituais e alimentam-se da própria insânia. Consequências:
comprometimento do sistema imunológico, enfermidade orgânica, suicídio, fator destrutivo da mente e personalidade e tragédias várias. Diagnóstico, só quem pode fazer é um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, nunca um leigo, nunca um religioso. Ele não tem competência para isso. Esse sim poderá diagnosticar e procurar o medicamento adequado e associar a isso o tratamento espiritual. Como se processa a cura? Procure conhecer-se a si mesmo, espiritualizar-se, desapegue-se dos bens transitórios, perdoe sempre, perdoe-se e recomece, liberte-se, no caso da obsessão. E nós lemos lá em Mateus 11, quando Jesus dizia: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós assistimos uma série da Netflix de Maria Madalena, nós copiamos um pedacinho, e vou reproduzir aqui para nós analisarmos o que Jesus nos deixou segundo Maria Madalena aqui apresentada. E como podemos vê-lo? Amando a sua esposa, o seu filho, o seu irmão, o amor é onde Jesus está. Ele ensinou você a amar da melhor maneira que o mestre poderia ensinar. Talvez da única forma possível. Com ele. Aprendemos a não julgar, a tolerar, a amar a nós mesmos sem importar o que os outros digam, e perdoar, sempre perdoar. Com ele, aprendemos que o amor pode ser mais forte do que a própria morte, e que a vida vale a pena quando nos entregamos a quem verdadeiramente amamos. Aprendemos que todos nós somos filhos do mesmo Deus, os homens, as mulheres, as crianças, os idosos, os hebreus, os romanos. Aprendemos que todos nós somos irmãos e que Deus nos amou tanto que fez o Filho dele dar a vida por nós. Ela encerra dizendo que fez o Filho dele dar a vida por nós. Nós devemos entender isso no seguinte sentido: Jesus foi ao extremo. Se permitiu morrer numa cruz quando podia fugir a esse suplício, para nos exemplificar o amor que pode ser exercitado por todos nós. Claro que ainda não temos essa condição, mas ele afirmou: tudo que faço podeis fazer e muito mais, porque nós vamos continuar evoluindo. Nós não vamos permanecer no estado evolutivo em que nos encontramos, em todos os aspectos. Já conquistamos algumas virtudes, não somos mais os bárbaros do começo da civilização humana, mas muito temos que avançar. E como sabemos, Jesus nunca disse uma inverdade. Então nós podemos sim amar-nos como Jesus amou. Nós temos aqui uma poesia, uma mensagem do Espírito Alta de Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós recitamos na última vez, não vou repetir. Alguém te espera o amor estrada fora. Seja o dia translúcido ou cinzento, para extinguir a sombra e o sofrimento nas empedradas trilhas de quem chora. Não te detenhas, vem, o tempo é agora. Há quem se arrase ao temporal violento e corações ao frio, à noite e ao vento, ante a descrença que se desarvora. Vem a estrada do mundo, ampara e ama.
esclarece e consola. Alça por chama o próprio coração fraterno e amigo. Esse alguém é Jesus, que te abençoa. Trabalha, serve, esquece que perdoa, e o Mestre amado seguirá contigo. Então lembremos das palavras de Jesus, que mesmo na cruz, no suplício extremo, amou-nos com tanta profundidade que disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Esse perdão que Jesus pedia também é para nós que não sabemos o que fazemos quando sofremos e nos achamos os maiores infortunados do mundo, achando que somos os seres mais infelizes, desgraçados, e nos deprimimos. Não percebemos que a vida é cheia de oportunidades, que Deus nos ama e que nos conclama a amarmos mais, a nos doarmos, a auxiliarmos quem mais necessita. Eu sei que quem sofre, isso é difícil, mas os parentes que estão no meio têm a obrigação de auxiliar, de amar, não de julgar, não de menosprezar quem sofre, mas entender que somos todos iguais, que todos somos interdependentes, que ninguém pode se dizer imune a tais situações, que não vem amanhã também precisar de um auxílio. Que nós não tenhamos que necessitar das corrigendas da dor, do sofrimento físico ou moral para aprendermos, que possamos olhar o mundo e através das experiências alheias avançarmos um pouco mais, sem precisarmos passar pelas mesmas situações, pelas mesmas experiências. Jesus exemplificou o amor. E se ele o ajudou no momento de extrema dificuldade, mesmo ele precisou de auxílio, na sua humildade, mostrando que nós também não podemos nos sentir super pessoas. Muitos temos saúde ou dinheiro e achamos que isso será para sempre. Em um momento ou outro teremos que dobrar a serviço e receber o auxílio e dá-lo quando nos for possível. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos ao Wilson pela mensagem que nos trouxe, muito oportuna para todos nós, muito necessária para todos nós. E que esta mensagem faça parte do nosso dicionário, que nós consiga guardar alguma coisa dentro de nós para o momento oportuno. Eu só, pelo adiantado da hora, eu quero só informar que no próximo sábado, às 18 horas, no dia 2, o Paulo Borges nos trará o tema O Dia dos Finados na Visão Espírita. Então, o convite está estendido a todos os companheiros, se façam presentes sábado às 18 horas. E a oração que o Wilson nos colocou um pouquinho, faz parte do encerramento, até por hora que nós temos agora o trabalho de passe, e vamos passar direto para o trabalho de passe. Aqueles que necessitarem do passe, que aguardem que serão chamados na sequência aqui do trabalho. E os demais, o nosso boa noite, e que sigam para suas casas em paz e com o nosso Mestre no coração. Que assim seja.